Você já teve a sensação de que você já insistiu muito por alguma coisa ou por uma pessoa? Insistiu, 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 chegou a quase se perder de si, se desgastou e no final só se deu conta que perdeu tempo? Pois é. Sabe quando um livro acaba e ele não tem um final feliz? Não tem um final surpreendente, só acaba e fica tipo, é isso. Só que ao mesmo tempo você se pergunta, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu tô burra e não vi? Ou talvez é tão real que eu não quero entender. Foi essa sensação que esse livro me deixou. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. E eu acho que o que me doeu depois de um tempo digerindo tudo que eu li ali foi justamente aquela sensação que eu te perguntei no início. De como algumas coisas na vida da gente, a gente insiste tanto, a gente chega a quase se perder da gente mesmo, pra no final só se dar conta de que perdeu tempo e ter quase se perdido. Seja bem-vindo ao meu canal, ou eu poderia dizer, um pouco do meu mundo compartilhado. Eu me chamo Andréa Chossiá e aqui, honestamente, a gente vai ver de tudo um pouco. O Velho e o Mar é um livro que ajudou o Ernest Hemingway a conquistar o Nobel de Literatura. Ele foi publicado em 1952, é um livro bem curtinho dele, eu sugiro muito a leitura. É aquele livro que você tá lendo, você imagina qual é o final, e aí você fica esperando um plot twist, tipo assim, isso vai me surpreender, isso vai... Não. E acontece aquilo exatamente que você fala assim, meu, tava na cara que isso ia acontecer. Aviso que aqui já teremos spoiler, já falaremos do final, mas ainda assim no final eu acho que você vai querer ler esse livro. Inclusive eu vou deixar aqui o link embaixo de onde eu comprei, qual a versão que eu comprei desse clássico da literatura. A história se passa em Cuba e conta a história do pescador Santiago. Santiago já é bem mais idoso, ele foi pescador durante toda a sua vida e ele está há 84 dias sem pescar nada. Tanto é que ele tinha um amigo mais novo, o Manolim, que saía com ele para pescar, que aprendia com o Santiago sobre pesca, e os pais do Manolim falaram, não quero mais que você vai sair para pescar com esse velho, porque ele tá com mau agouro, ele tá com azar, porque ele não tá conseguindo pegar nada. E aí o Santiago precisa, a partir dali, então, mesmo os dois sendo muito amigos, convivendo na casa do outro, Santiago agora só sai pra pescar sozinho. E aí, depois desses 84 dias sem pescar, ele acorda no dia 85 e decide que naquele dia a sorte dele vai virar. Que naquele dia vai acontecer alguma coisa, que a sorte dele vai virar, que ele finalmente vai pescar algo que mude completamente a sua vida. Ele vive num estado de extrema pobreza. A casa dele nem, assim, para ele dormir, ele se forra com um jornal. E ele decide que aquele dia vai ser diferente. De manhã, quando todo mundo vai sair para pesca, a maioria dos pescadores que fazem chacota do Santiago, que tiram sarro da má sorte dele, saem para um lado para a pescaria e o Santiago mira numa direção sozinho, que ele acredita que ali vai ter o peixe que vai mudar a vida dele. E ali no livro vai relatando que o Santiago, ele tem um método de pesca muito próprio, deixando muito claro pra gente que ele acredita naquela metodologia dele e ele é muito fiel a ele. Ele vai contando que enquanto as pessoas pescam de um jeito, ele pesca de outro, ele deixa a linha mais angulada. Então ele vai pra esse lugar e ele vê que tem umas andorinhas, que tem uns passarinhos ali, e fala assim, ali deve ter peixe. E ele vai conversando com ele mesmo. O livro todo, basicamente, é o Santiago falando com ele mesmo dentro desse barco. Então ele vai indo para longe, vê essas andorinhas e ele fala, cara, aqui tem alguma coisa. E ele realmente pesca. E quando ele fisga, ele percebe que é algo muito grande. Ele fala, cara, não, agora eu pesquei algo muito grande, só que ele é um cara muito sábio. Porque ele é já veaco no negócio da pesca. Então ele não briga com o peixe. Ele fala, esse peixe tá em toda energia, ele tá com muita força. Eu vou cozinhar esse peixe. Então ele nem deixa muito firme, a linha não dá aquela fisgada, mas também ele não solta. E aí começa o miolo do livro. E aí, durante grande parte do livro, é relatado essa briga, que não é uma briga, é uma certa resistência que ele mantém pro peixe. E ele não se torna inimigo do peixe. Ele, o tempo inteiro, ele evidencia que o peixe é forte, que o peixe é amigo dele, e ele vai... Só que o peixe, assim, ele também não desiste e segue puxando o Santiago, e ele vai indo para alto mar. E ele vai indo longe. E ele vai se afastando da costa e ele vai percebendo isso, mas ele fala, uma hora esse peixe vai cansar. Eu vou continuar aqui. E aí ele começa numas lutas mentais, desde lembranças do Manolim, de como seria mais fácil se o menino estivesse no barco. Aí tem uma hora que ele tá aqui puxando o peixe, ao mesmo tempo ele tem que, numa outra vara, ele consegue pescar um outro peixe.
e tem que comer o peixe cru, porque ele fica naquele embate. Ah, mas eu não trouxe sal, ah, mas eu não trouxe limão. E o tempo inteiro, quando ele começa a tentar devagar no e se, ele se puxa pra realidade. E fala, cara, mas é isso que você tem. Na próxima vez, é uma coisa meio estoica, sabe? Na próxima vez você traz sal, mas agora não tem. Você vai ter que comer o peixe desse jeito. Então ele fica nessa guerra mental, enquanto o peixe tá puxando ele pro fundo. E chega a noite, abre dia, chega a noite, abre dia. É uma luta de dias. E o peixe levando ele pro fundo. Mas aí o peixe começa a cansar, sabe? Água mole em pedra dura, o peixe cansa. E quando ele consegue dar uma fisgada mais firme, ele percebe que é um peixe-espada gigantesco. Tão grande que ele é maior que o barco. E ele fala, meu Deus, isso vai mudar minha vida, porque eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir sair dessa situação miserável. Finalmente, essa luta, esses 84 dias sem nada, agora finalmente eu tenho uma vitória. E ele percebe que, além dessa luta toda que ele teve, agora ele tem uma luta para voltar. Porque ele tem que voltar com esse peixe grande e ele tá a muitos quilômetros da costa. O que que ele faz? Ele pega esse peixe, ele bate na cabeça do peixe, ele consegue matar o peixe. Ele pega esse peixe, que é maior que o barco, amarra no barco. Então ele passa umas cordas no barco e fala, cara, vou voltar devagar e sempre. Agora eu preciso voltar pra costa. Ele sabe se orientar, porque são muitos anos de pesca. Mas o que ele não esperava é que a maior luta começaria ali. Porque o peixe, quando ele bate no peixe, o peixe sangra, começa a atrair tubarões. E aí a luta realmente começa. Então é uma parte do livro onde eu lembro que ataca o primeiro tubarão e ele tinha um arpão. Ele bate com o arpão no tubarão. Só que aí mata o tubarão, só que leva o arpão embora. Depois passa um tempo, chega outro peixe, abocanha outro pedaço desse peixe. Chega outro tubarão, abocanha esse pedaço do peixe. Aí ele vai lá e tem uma faca. Ele bate, mata o peixe, só que perde a faca também. Então, você vai vendo que vai travando-se uma luta e uma agonia, porque você sabe que vai vir mais tubarões. Você sabe que eles estão levando parte dessa grande caçada que ele tem. E ele, a cada momento que passa, ele perde as suas capacidades. Ele vai perdendo as ferramentas que ele tem para lutar contra aquilo, até chegar num ponto onde basicamente ele tem que aceitar os tubarões comendo todo o peixe que ele pescou. E aí você percebe que o tempo todo o Santiago ele já sabia que ele ia ser derrotado. Ele sabia. Ele falou, cara, é mais forte, porque aparece tubarões. Cada vez que leva um pedaço, sangra mais, aparece mais tubarões. As minhas ferramentas estão acabando. Mas a dignidade dele, pra ele ali, não é mais só voltar com o peixe, mas é resistir nessa luta. Tanto que ele fala uma frase emblemática desse livro, que é: um homem pode ser destruído, mas ele não pode ser derrotado. E aí você vai sofrendo essa agonia com ele, porque você vê que ele, mesmo velho, mesmo com todas as dificuldades, a mão dele rasga, ele se machuca, ele continua lutando. E o livro vai mostrando justamente isso, que a nossa esperança e o orgulho que a gente tem de si mesmo durante uma luta, ela pode continuar. Até que ele finalmente chega na costa. Quando ele chega, não tem mais nada de carne desse peixe que ele pescou, só tem a carcaça do peixe. E ele chega, depois de uma luta brava de vários dias, quase sem comer. E ao contrário do que ele esperava, ele sempre pensava assim, você é uma chacota para os outros. E não. Quando chega, as pessoas ficam admiradas do tamanho do peixe que ele pegou sozinho. Mesmo ele estando destruído, ele estando acabado. E vai relatando no livro que a hora que ele pisa em terra firme, ele não consegue ficar de pé. Ele vai quase se arrastando para a casa dele. E ele chega na casa dele e só tomba. E o Manolin entra na casa e aí vê as mãos machucadas, vê ele todo machucado. E ele começa a cuidar desse grande amigo dele. Por que eu acho, a minha opinião é um pouco controversa? Porque eu vejo que as pessoas olham às vezes para esse livro e romantizam muito a luta, o desgaste, a luta por um sonho, quase se perder, porque tem várias horas que ele quase morre. E aí eu fico... Pra mim é controverso, porque eu não sei se eu romantizo tanto a gente se perder no caminho. Eu não sei se eu romantizo tanto essa ideia da gente perdendo pedaços mesmo, perdendo quem a gente é, às vezes em busca de algo que a gente já sabe que tá fadado ao fracasso. E algumas lições que eu tiro desse livro, o primeiro é a gente tá preparado. Eu vejo que às vezes algumas pessoas têm metas muito grandiosas, têm desejos grandes pra sua vida e vão
para o embate sem estar preparado. Veja, ele estava indo firmemente com a ideia na cabeça que o dia 85 seria o dia que mudaria a vida dele. E como que ele não leva sal? Como que ele não leva mais arpão? Como que ele não leva mais faca? Então, às vezes, eu sinto que muita gente quer, diz que quer muito, é apaixonada pela ideia do querer, mas de fato não está preparado para essa luta. Que muitos de nós também podemos nos perder por não saber a hora de parar. Porque a angústia no livro o tempo inteiro, quando o tubarão quando esse peixe vai levando ele para o fundo, é larga esse peixe. O mar é enorme, tem diversos outros peixes. E às vezes a gente se agarra firmemente numa ideia porque diz, é esse peixe, é o único peixe. E você pode se perder nessa ideia de que aquela é a única salvação da tua vida. E como eu disse, para mim, a romantização do sofrimento. De como a gente fica um caco quando a gente luta tanto por algo e o mundo vai lá e nos tira. Então eu não sei se hoje, com a maturidade que eu tenho, eu romantizo tanto isso. Eu acho que maturidade também é a gente saber a hora de parar, saber a hora de saber que um sonho, um desejo, uma vontade nossa tá nos fazendo mais mal do que bem. Mas e você, já leu? O que você achou do final? Você tem essa mesma opinião ou não? Você acha incrível ele ter lutado tanto por esse peixe? Tá, o livro aqui, eu sugiro muito a leitura, é um livro curto, uma leitura rápida, uma leitura gostosa, vai te manter preso e depois você volta aqui pra me dizer o que achou. Um beijo e até a próxima.